Om Stapakaya Damasya Sarvanarma Svarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que reúne na sua vida ensinamentos todo o Dharma, encarnação desta nossa época para seus devotos, encarnação fundamental. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna. Meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de leitura e contemplação do Sri Sri Ramakrishna Katarita, néctar das palavras de Sri Ramakrishna Paramahansa, trazida a esse mundo pelo seu maravilhoso discípulo Mahendranath Gupta, que assinava o Katarita humildemente como discípulo M. Entre os anos de 1882 e 1876, Mahendranath Gupta, um professor, um erudito, alguém que compreendia a captura do divino pela erudição, descobriu este maravilhoso Thakur, que mostrou a ele muitas outras maneiras de compreender o sumo bônus da vida. E é isso que temos nesses registros incríveis do Sri Sri Ramakrishna Katarita. Como já disse em outras oportunidades, também temos uma grande narrativa da vida e ensinamento de Sri Ramakrishna no Ramakrishna Lila Prasanga, traduzido para as línguas ocidentais com o título de Ramakrishna, o Grande Mestre, de também obra do seu discípulo monástico, V.C. Swami Sharadananda. Aqui temos o primeiro volume desta obra, o segundo volume está um pouquinho mais distante, que é da coloração amarela, uma publicação feita há muito tempo. Precisa ser lançado novamente. Certamente. Não é? Como sabemos, o Sri Sri Ramakrishna Katarita não tem uma edição ocidental. Veja você, não tem uma edição ocidental. Nós temos uma versão, uma adaptação, o Evangelho de Sri Ramakrishna, mas que não é exatamente o Katarita. Mas é muito bom o Evangelho de Sri Ramakrishna, sem dúvida nenhuma. Mas não é o Katarita. Que trazem esse ensinamento, não é? Maravilhoso. Engraçado, eu não sei se já comentei isso, né? Mahendranath Gupta era um homem casado, com filhos, um professor, um homem que buscava a Deus, mas estava muito angustiado porque tinha problemas na sua vida, problemas econômicos. Passava por uma crise. E estava pensando, sabe no que, meus amigos? Pouco tempo antes de conhecer Sri Ramakrishna, estava pensando em tirar a sua própria vida. Mas ele então conheceu o Thakur. Assim, porque alguém chegou e falou: vamos lá ver aquele sadhu lá do templo de Kali de Dakshineshwar. E foi Mahendranath Gupta conhecer, assim como talvez uma das últimas coisas a fazer diante do seu estado de desespero, estado de depressão, de confusão mental. E ao conhecer Sri Ramakrishna, evidentemente, essas ideias obscuras foram retiradas da sua mente. Porque ele foi completamente surpreendido, não apenas intelectualmente, mas existencialmente. Tudo mudou para ele com o contato de Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda vai dizer isso depois, no futuro, que com Sri Ramakrishna descobriu que é verdade, que certos homens, devido à sua característica especial, podem transformar outros.
simplesmente pela presença, simplesmente pelo toque. Transformar seus padrões mentais. Porque pode ser difícil para nós, que convivemos entre nós mesmos, né? Pessoas comuns, compreender que existem seres assim. Mas certamente eles existem. O que nós temos, então, com a meditação desse Sri Ramakrishna Katarita e a contemplação das imagens de Thakur, é a oportunidade de pegar um pouco desta graça. Claro, na medida que o nosso coração se abra, mas todos aqueles que estão aqui já abriram uma pequena festinha. Tenho você certeza disso. Seja qual for a sua disposição de espírito, se você está aqui, é porque já existe uma abertura. E nada disso vai se perder. Como disse Thakur no início desta nossa gravação hoje aqui, vamos continuar onde estávamos no último capítulo. E Sri Ramakrishna dizia: qualquer que seja o prazer e a dor do corpo, o conhecimento espiritual do devoto, a riqueza de seu amor e devoção por Deus perdura. Seja qual for as vicissitudes que lhe passa, aquele que alcançou amor e devoção por Deus, isso é o conhecimento do devoto. Veja, jhana é importante, conhecimento é importante, é fundamental. Conhecimento do quê? De Deus. Amor por Deus é o verdadeiro conhecimento. Esse tesouro nunca se perde. Veja que a gente está falando de outros tesouros. A gente está falando aqui que o conhecimento analítico nunca se perde, que os méritos nunca se perdem, que a meditação nunca se perde, não. Este tesouro, o quê? Amor, devoção por Deus. É por isso que o centro, absolutamente o centro, o nexo, o fundamento, a base dos ensinamentos de Sri Ramakrishna é amor a Deus pessoal e devoção. Só se foge disso dizendo que são muitas alternativas se você foge dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Isso vai ficar claro, absolutamente claro, em todos os episódios. Veja bem, todos os episódios desse Katarita, a nota será esta ênfase. Aí você vai dizer, mas isso não vai ficar enfadonho, Marcelo? Vamos ficar aqui 4 anos ouvindo falar sobre o amor e devoção a Deus? Experimente e verá que não. Porque verdadeiramente esse tesouro nunca se perde. Muito bem. Continua Thakur. Veja só quais calamidades os Pandavas sofreram, mas eles nunca, em todos os seus problemas, perderam a consciência espiritual. Onde você pode encontrar tais homens de conhecimento e devoção? Os Pandavas eram os companheiros, a família, a linhagem, o reino, protegidos por Sri Krishna. Na grande saga do Mahabharata e, sobretudo, não é? Naquele trecho que se tornou mais célebre até do que o Mahabharata, o Bhagavad Gita, Sri Krishna está ao lado dos Pandavas. Os Pandavas estão sendo subjugados, não é, pelos Kurus, estão sendo subjugados de modo injusto, passaram por muitas dificuldades, por muitas humilhações, e ainda assim sempre mantiveram a sua profunda devoção a Deus, encarnado na figura de Sri Krishna. Então Sri Ramakrishna está dizendo isso. Este que alcançou o estado de devoção, não é que ele não vá sofrer. Claro que vai. Ele tem um corpo. Ele está nesse mundo fenomenal, nesse mundo de transições constantes, nesse mundo de eternas transformações, e as transformações causam dor, porque uma coisa se acaba para a outra começar. Então a coisa que acaba sofreu, acabando, não é verdade? Esse nosso corpo morre. No final da vida vamos estar sempre sofrendo, de alguma maneira, ok? Porque nossos órgãos estão falhando. Mas então, a nossa alma imortal se identifica com uma outra forma e nascemos de novo. E temos um novo começo, uma nova pujança, alegria, felicidade, tristezas. Essa dualidade. Aquele que no seu coração alcançou devoção a Deus, apesar de toda essa montanha russa, permanece com esse tesouro. Isso é o fundamento da existência.
Veja, não é discernimento, net, não isso, não isso, eu discerni. Não, não. Amor a Deus. Tá bom. Muito bem. Continuando então aqui, nesse capítulo 3º, da 7ª sessão do primeiro volume. Subtítulo, em Samadhi, chegada do capitão e Narendra. Esses subtítulos são colocados pelo próprio Mahendranath Gupta para nos explicar qual vai ser a temática desenvolvida na conversa. Só então, veja, continuou aquele assunto, né? Estavam ali alguns devotos. Então, só então, Narendra, o futuro Swami Vivekananda, e Vishnawat Upadhyaya chegam. Vishnawat é o emissário do rei do Nepal, representante deste reino. Thakur o chama de capitão. Esse nome capitão vai aparecer algumas vezes no Cataneta. Seria dizer, o capitão não gosta que eu faça isso, o capitão fala isso, o capitão pensa assim. Perdão. É esse personagem. Né? Como se fosse um ministro de Relações Exteriores do reino do Nepal, ok? Narendra, o futuro Swami Vivekananda, tem 22 anos, jovem, muito jovem. E está estudando para obter seu bacharelado. Um estudante universitário. Ele vem a Sri Ramakrishna às vezes, principalmente aos domingos. Veja, por mais que seja importante a figura de Swami Vivekananda, e aqui temos ele junto do altar. Olha, todos os centros da Ordem Missão Ramakrishna, criada, fundada por Swami Vivekananda, tem a sua imagem junto a Thakur e da Mãe Divina, Sri Saradevi. Mas ainda assim, é preciso deixar isso muito claro. Narendra não era tão próximo de Sri Ramakrishna quanto outros. Por exemplo, Swami Brahmananda Rakal era mais próximo de Sri Ramakrishna. É o filho espiritual de Sri Ramakrishna. É aquele com que Sri Ramakrishna, identificando os dois, disse: são duas almas liberadas, mas Swami Vivekananda tem uma natureza cortante, dura, áspera. Já Rakal, que vai ser Swami Brahmananda, não. Tem a natureza amorosa do devoto. E veja, o filho espiritual de Sri Ramakrishna é Swami Brahmananda. Mas por que então não é Swami Brahmananda que está no altar? Porque Swami Vivekananda, primeiro, foi muito reconhecido por Sri Ramakrishna, que o amava intensamente, que via nele um potencial incrível, e foi o fundador, aquele que constituiu a Ordem e Missão Ramakrishna. Alguém pode perguntar, mas Brahmananda não fundou a Ordem e Missão Ramakrishna. Swami Brahmananda era mais parecido com Sri Ramakrishna, então isso significa dizer que Sri Ramakrishna não gostaria que se tivesse fundado uma... Sri Ramakrishna, pessoalmente, nunca construiria instituição nenhuma. Mas não é porque ele fosse contrário a instituições. É que o ensinamento de Sri Ramakrishna é muito claro. Pegue poucas coisas para você, faça apenas o básico e renda-se a Deus. Leve o seu coração a Deus, pense nele. Tudo que você fizer, das poucas coisas que você fizer, faça isso como uma oferta a Deus. Esse é o ensinamento fundamental de Sri Ramakrishna. Contudo, ele instruiu os seus discípulos para ajudar a humanidade. Ajudar a humanidade o quê? A alcançar Deus no coração, definitivamente. Mas, cada um dos seus discípulos teve uma compreensão, e Swami Vivekananda, como um espírito muito poderoso, tomou para si uma interpretação dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, que fez ver a ele, Thakur queria que eu ajudasse a humanidade em dois aspectos: pensar constantemente em Deus e descobrir a sua natureza, e ajudar os famintos, os desvalidos, os sofridos, materialmente sofridos. Essa é a interpretação de Swami Vivekananda dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. O que aconteceu? Fazendo esse preâmbulo aqui, porque vamos falar desse personagem. Swami Vivekananda, no início de sua aproximação de Sri Ramakrishna, tinha muito contato com o Brahmo Samaj, um movimento de renovação da Índia, inclusive espiritual. E nisso, por exemplo, rejeitava ideias religiosas mais ritualistas, e queria
tratar de resolver os problemas da Índia, humanos da Índia. Ao mesmo tempo, não era um materialista, no sentido concreto, não acreditar numa alma, não acreditar em Deus. Foi conhecer Sri Ramakrishna, então, e Sri Ramakrishna, em dado momento, percebendo esse ímpeto de Swami Vivekananda, nunca disse assim, olha, acho que você está num outro lugar, né? Eu sou um devoto, nunca disse isso. E nisso era cobrado por outras pessoas que diziam, poxa, por que você gosta tanto desse Narendra? Ele parece tão seco. E Sri Ramakrishna dizia, você não sabe quem é esse. Eu sei, porque a mãe me disse. A vida dele vai mudar muito. A mente dele vai mudar muito. O que ele tem aí é uma pedra bruta para ser lapidada, para dar grandes frutos. Então, Sri Ramakrishna entendia aquele Narendra como um personagem complexo. Mas durante o convívio que tiveram, e quem diz isso é Swami Vivekananda, eles tiveram muitos conflitos. Porque Sri Ramakrishna ensinava amor a Deus com forma, a mãe, e Swami Vivekananda, Narendra, melhor dizendo, porque Swami Vivekananda tem uma outra mente, ok? Narendra não aceitava aquilo. E muito, muito honestamente confrontava o ponto de vista de Ramakrishna, inclusive dizendo a ele: as pessoas vêm aqui e chamam você de encarnação. Eu não vou chamar você de encarnação, porque está todo mundo chamando. E Sri Ramakrishna dizia: sem problema. Sem problema. Ao longo do tempo, Swami Vivekananda teve muitas ideias. Mudou muito o seu ponto de vista. E no final da vida, reconhecia definitivamente Sri Ramakrishna como encarnação divina, mas dizia, ninguém deve ser obrigado a pensar assim, cada um possa vê-lo como ele permitir. Disse muitas vezes que Sri Ramakrishna o conduziu em palestras, era ele falando por ele. E entendia que os acharyas anteriores das escolas vedânticas, Shankara, Nirvaka, Ramanuja, Madhva, Vallabha, deveriam ser interpretados de acordo com a perspectiva de Sri Ramakrishna, que consertava os erros desses. Essa é a posição do Swami Vivekananda. Mas Swami Vivekananda tinha esse ímpeto de fazer com que os devotos de Ramakrishna, os discípulos de Ramakrishna, compreendessem essa necessidade de agir no mundo em prol da humanidade que sofre materialmente. Quando Swami Vivekananda, então, concebeu a Ordem Missão Ramakrishna, ele queria criar algo que fosse isso. Trabalhar o pensamento em Deus. Descobrir a alma imortal dentro do coração. E, assim, atuar no mundo completamente desapegado dos frutos da ação, apenas por amor a Deus que está em todos. Muitos dos discípulos, irmãos divinos, ou seja, codiscípulos, não é? Discípulos como Narendra de Thakur, que vieram a se tornar os grandes swamis, santos monásticos, e também os discípulos não monásticos, diretos discípulos de Sri Ramakrishna, alguns deles discordaram severamente de Swami Vivekananda. Severamente, tiveram rompimentos com ele durante esse período. O mais, assim, que eu lembro, o mais desagradável, assim, discussões muito feias mesmo, foi Swami Yogananda. Não confundir aqui com Paramahansa Yogananda, grande personalidade espiritual, muito conhecido, sobretudo, né, metade do século XX no Ocidente. Não é esse que eu estou falando, não, da autobiografia de um yogi, não. Eu estou falando do discípulo direto de Sri Ramakrishna, que se tornou, então, Swami Yogananda. Swami Yogananda teve uma discussão severa com Swami Vivekananda, dizendo: você está influenciado pelas ideias ocidentais. Isso não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna não nos ensinou isso. A ordem, o trabalho social, a ênfase no Advaita, né? Swami Vivekananda criou um centro, né? O Advaita Ashram, que não tinha imagem de Sri Ramakrishna e proibia que tivesse. Muitos não compreenderam, Swami Vivekananda disse, falando, mas como assim? Veja, criou o Belumet com todo o ritual, com toda a glorificação de Sri Ramakrishna, fez 2 hinos lindíssimos de glorificação absoluta de Sri Ramakrishna, que até hoje são cantados na Ordem de São Ramakrishna, mas ele separou um lado lá para ser só o pensamento Advaita. Isso, muita gente, e a ênfase no trabalho voluntário, no trabalho social, isso para muitas pessoas destoava um pouco do espírito de Sri Ramakrishna. E Swami Vivekananda dizia: vocês são
tacanhos, vocês são pessoas de templo, vocês são pessoas de uma mentalidade mesquinha que não compreenderam o mestre. Eu compreendi o que ele queria. E isso houve um embate, não é? Alguns deixaram a ordem no meio e foram trazidos de volta. Aí tínhamos a grande figura da mãe divina também para reunir os seus filhos. Não é? Ela, primordial, discípulo de Sri Ramakrishna e Sri Saradev. Ok? Então, o primeiro presidente da ordem de São Ramakrishna foi Swami Brahmananda. Então nós temos um equilíbrio aqui. Quando, por exemplo, então, se apresenta um dia um rapaz, algum tempo atrás, alguns dias atrás, um rapaz me disse assim, eu li o ensinamento de Sri Ramakrishna sobre os 4 yogas. A gente está falando desses livros aqui. Né? Os 4 yogas. Esses livros são de Swami Vivekananda. Esses livros não são de Sri Ramakrishna. São uma interpretação de Swami Vivekananda nos ensinamentos de Sri Ramakrishna. As ênfases são de Swami Vivekananda. Algumas vezes, as ênfases são diferentes. Sim. Qual é a maravilha? Nós temos os ensinamentos de Sri Ramakrishna e podemos comparar com os ensinamentos de Swami Vivekananda. E aí, claro, evidentemente, né? Sempre que houver um pequeno sintoma de diferença, pode ser que seja só nossa mente pequena. Junto veio um livro de Thomas Merton, muito bom, mas não tem a ver com esse assunto. Nós preferimos o ensinamento de Sri Ramakrishna. É lógico, né? No centro está Sri Ramakrishna. Mas Swami Vivekananda recebeu a graça de Thakur para fazer um trabalho pela humanidade. O trabalho pela humanidade Sri Ramakrishna queria que Swami Vivekananda fizesse. Swami Vivekananda interpretou de um modo. Por isso temos a ordem de Sri Ramakrishna, que faz um trabalho maravilhoso. Mas temos que considerar isso. Swami Vivekananda, então, esse Narendra era um jovem que vinha de vez em quando. A ênfase é de Mahendranath Gupta. Ele diz, Narendra tem 22 anos e está estudando para obter seu bacharelado. Ele vem a Sri Ramakrishna às vezes. Principalmente os domingos. Tá bom? Muito bem. Continuando. Eles, o capitão e Narendra, saúdam Sri Ramakrishna e sentam-se. O Paramahansa Deva pede a Narendra para cantar. Um tampurá, instrumento de cordas, está pendurado na parede a oeste da sala. Agora todos os olhares se voltam para o cantor, enquanto a banya e a tabla são afinados. São outros instrumentos, ok? Todos estão ansiosos para que a cantoria comece. Isso, novamente, de citar, né? É impossível conceber esse Katanrita sem entender esse cenário. Sri Ramakrishna estava sempre com bhajantes, sempre com cânticos, sempre com este aspecto festivo e devocional de puro amor a Deus. Por quê? Porque Sri Ramakrishna não era um sadhu seco. Não é? A espiritualidade de Sri Ramakrishna é essa. Sri Ramakrishna diz para Narendra, escute, este não parece tão bom quanto antes, está falando do instrumento. O capitão então diz, está cheio até a borda, então não há som. Todos riem, como uma jarra cheia de água até a borda. Sri Ramakrishna para o capitão. Mas quanto a Narada e sábios como ele? Aqui, a brincadeira, eu vou explicar, mas deixa eu terminar. O capitão diz, eles falaram porque ficaram comovidos com o sofrimento dos outros. E Sri Ramakrishna diz, sim, Narada e Sukadeva desceram do Samadhi por compaixão. Eles falaram para o bem dos outros. Então Narendra começa a cantar. Mas explicando isso. Primeira questão que Sri Ramakrishna está falando do instrumento. Então o capitão brincando fala a respeito da condição daquele que tendo muito conhecimento, não é? Ele diz, está cheio até a borda, então não há som. Ou seja, aquele que alcançou o absoluto, não fala. Já alcançou o absoluto. Então Sri Ramakrishna diz, tá bom, mas e esses grandes devotos? Narada, o grande devoto do Senhor Vishnu, né? O menestrel do amor divino. E Sukadeva Goswami, o pregador do Srimad Bhagavatam. Vamos explicar. Então, não é? O capitão diz,
Eles falaram porque ficaram comovidos com o sofrimento dos outros. E Sri Ramakrishna concorda com ele e diz, é verdade. É por compaixão que alguém que chega no absoluto desce para falar com os outros. Sri Ramakrishna já disse isso, né? Existe aqueles de qualidade inferior, vejam, almas de qualidade inferior, qualidade superior, porque são várias almas, não é verdade? Não é verdade, Advaiti? Não é verdade? Porque tem muitos, não é? Ensinamento Sri Ramakrishna é que tem muitos. Almas variadas, de tipos variados, com funções variadas, com destinos variados, com formas variadas de lidar com o divino, porque são muitos dentro de uma unidade. Não é um só, não. Não é, não. Não é só um só brincando e fingindo que são muitos, não. Na essência, a sua Shakti gera toda essa multiplicidade de seres individuais e eternos. Não é verdade? Esse é o ensinamento incontornável de Sri Ramakrishna. Só pode ser contornado se for deformado. Então Sri Ramakrishna diz, Narada e Sukadeva desceram do Samadhi por compaixão. Eles falaram para o bem dos outros. Falaram para o bem dos outros. É por isso que os grandes santos estão aqui, para o bem dos outros. Qual é o bem? Apresentar o amor por Deus. Veja, Narada e Sukadeva falaram do quê? Falaram do quê? Do protagonismo absoluto do amor. Se é para o bem dos outros, por que eles não falaram sobre o Advaita Vedanta? Por que eles não falaram sobre monismo seco? Por que eles não falaram, não. Corte com a espada do conhecimento a imagem do Senhor Vishnu? Por que eles não falaram sobre isso? Porque eles queriam o bem dos outros, o bem dos outros era falar sobre o amor a Deus pessoal. Como contornar isso? Deformando. Entenda. É apenas se você deformar. Muito bem. Então Narendra começa a cantar. A verdade, a bondade e a beleza brilham no templo do meu coração. Quando amanhecerá aquele dia em que a minha mente, olhando para ele extasiado, mergulhará profundamente no oceano daquela beleza divina? Quando, ó Senhor, o conhecimento infinito iluminará o meu coração? E esta mente inquieta, estupefacta, se abrigará a seus pés? Quando, ó amigo da minha alma, esta mente se renderá aos pés do Rei dos Reis? Onde encontrará paz e bondade sem igual? Só aí o objetivo da minha vida será alcançado, onde mais posso encontrar a graça da bem-aventurança celestial, enquanto estou nesse mesmo corpo, nesta mesma vida. Ó Senhor, ao ver a tua forma pura e imaculada, ao ver o teu esplendor, as trevas do pecado fugirão, assim como as trevas são dissipadas pela luz. Assim como o Chakor brinca de deleite com o nascer da lua, assim também a bem-aventurança, como néctar corporificado, brota em meu coração, enquanto eu, ó Senhor, fico intoxicado com tua luz. Ó amigo dos humildes, cumpra meu desejo e acenda em meu coração uma fé resplandecente, tão brilhante e firme quanto a estrela polar. Mas quando amanhecerá um dia assim? Ainda antes, né? Então permanecerei imerso noite e dia na alegria do amor, esquecendo-me de mim, mesmo ao encontrar-te. Esse é um cântico cantado por Narendra, futuro Swami Vivekananda. E aqui vemos sinais da sua inspiração para o hino Sri Ramakrishna, quando ele diz, ó amigo dos humildes, não é? E quando ele diz, acende esta tua luz no meu coração. Está tudo lá para descrever Sri Ramakrishna, não é? Tudo lá para descrever Sri Ramakrishna como este. Então esse é o ponto. O amor nos faz contemplar no nosso coração a forma imaculada de Deus. É assim que vemos. É este conhecimento que se busca. Esse é o objetivo da nossa vida. Não é outro. Quando Sri Ramakrishna ouve palavras bem-aventurança como néctar corporificado, ele entra em samadhi profundo.
Ele está sentado com as mãos cruzadas, voltado para o leste. Com o corpo ereto, ele mergulha profundamente no oceano da beleza. A mãe toda abençoada. Ele perdeu toda a consciência externa. Não se pode nem dizer que ele está respirando. Ele está imóvel e sem piscar, sentado como uma imagem desenhada em uma tela que desapareceu deste reino. É isso que temos na imagem de Sri Ramakrishna. Temos essa imagem, não é? E por isso que isso é tão caro. Por qual razão perderíamos essa oportunidade? Por qual razão desperdiçaríamos esta graça? Vocês entendem o sentido dessa fotografia? Vocês entendem o sentido desse altar? Por qual razão esse altar está sempre aqui, nesses vídeos? Para que não possamos esquecer, não é? Desta dádiva de Deus para nós. Muito bem. Capítulo 4. Maneiras de alcançar Satchitananda. Diferença entre um homem de conhecimento e um devoto. Desculpe, não sou eu. É simplesmente a leitura do Sri Ramakrishna Katarita. É simplesmente a leitura do néctar das palavras de Sri Ramakrishna. Leiam os ensinamentos de Sri Ramakrishna e todos os lugares que forem dedicados a falar sobre Sri Ramakrishna falarão do mesmo. É apenas ler os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Claro que sim, vamos ler outros ensinamentos. Temos uma sociedade dedicada a Ramakrishna e vamos falar sobre as políticas do Copom, não vamos falar sobre o que Sri Ramakrishna está dizendo. Se vamos falar sobre a teologia, por exemplo, dos cristãos batistas, não vamos falar sobre o que Sri Ramakrishna. Se vamos falar sobre a teologia de Shankara, não vamos falar sobre o que Sri Ramakrishna está falando. Mas se falarmos sobre o que Sri Ramakrishna ensinou, veja que interessante, vamos falar dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Não é curioso? Não é? Porque existem outros ensinamentos que são diferentes dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Por isso que a dedicação voltada para falar no nome de Ramakrishna tem que ser o quê? Vamos ser exóticos aqui. Os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Não é verdade? Hã? Muito bem. O Samadhi de Sri Ramakrishna chega ao fim. Quando estava em Samadhi, Narendra saiu da sala e foi para a varanda leste, onde Asra estava sentado e um cobertor com um rosário na mão. Narendra e ele começaram a conversar. A esta altura, a sala de Sri Ramakrishna está cheia de devotos. Ele olha para eles quando seu Samadhi termina. Ele descobre que Narendra não está ali. O tampurá está caído no chão. Todos os devotos olham para ele com curiosidade. Sri Ramakrishna diz: ele acendeu o fogo. Agora não importa se ele fica ou vai. Dizendo para o capitão os outros. Ou seja, Narendra cantou a música, acendeu o fogo da devoção, agora ele pode ir. Essa é a percepção de Sri Ramakrishna. O cântico de Narendra fez acender a chama da devoção. E ele entrou no Samadhi. Depois ele pode sair. Acendeu o fogareiro. Continua Thakur. Entregue sua mente ao ser de bem-aventurança e consciência, e você também sentirá alegria. A bem-aventurança da consciência de Deus está sempre presente. Só está escondida por um véu. Quanto menos você estiver apegado aos sentidos, mais a mente irá em direção a Deus. Informações para nós. Não é? Mantenha a mente no divino. E a alegria virá. Quanto menos você se deslocar para as coisas externas, mais próximo você vai estar dessa consciência constante de Deus. O capitão então diz: quanto mais você avança em direção a Calcutá, mais longe você se afasta de Kashi. E quanto mais você avança em direção a Kashi, mais longe você estará de sua casa. Lógico, né? Eu já falei, né? Se você sobe para o cume do morro, você se distancia da sua base. Se você desce para a base, você se distancia do cume. O que significa dizer? Espiritualização da vida leva a menos mundanismo. Mais mundanismo leva a menos espiritualização da vida. Não tem como fugir disso, ok? Não é possível. Mas não seria legal se pudéssemos ao mesmo tempo sermos totalmente entregues ao divino e completamente entregues à mundanidade? Isso é a descrição da irrealidade. Não é? Ou você se entrega a uma coisa ou outra.
Claro, você vai continuar vivendo no mundo, vai continuar com o corpo, vai continuar sofrendo as consequências do corpo, vai continuar se relacionando. Veja, não é nada disso. Sri Ramakrishna está dizendo para você ir para uma montanha, para uma caverna, nada disso, nada disso, nada disso. Você se tornar monge, você se tornar celibatário, você raspar sua cabeça. Nada disso, Sri Ramakrishna está falando. Está falando, o seu coração mergulha em Deus, a sua mente mergulha em Deus e você continua aqui agindo. Nosso tesouro, o Senhor Jesus, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Muito bem. Então o capitão diz isso. E Sri Ramakrishna completa. Quanto mais Radha avança em direção a Krishna, mais ela sente a doce fragrância do seu corpo. Quanto mais se avança em direção a Deus, mais se ganha em fervor e devoção amorosa a Ele. Quanto mais um rio avança em direção ao mar, mais se vê o seu fluxo e refluxo. O Ganges flui apenas em uma direção dentro de um homem de conhecimento. Para ele, tudo é um sonho. Ele sempre reside em seu próprio eu verdadeiro. Dentro de um devoto, o Ganges não flui apenas em uma direção. Tem suas marés, vazantes e vazantes. O devoto ri, ele chora, ele canta, ele dança. O devoto quer desfrutar de Deus. Às vezes ele nada, às vezes ele mergulha, outras vezes ele sobe, assim como um pedaço de gelo flutua em cima e para baixo da água. Risos. Veja a diferença. O adepto do Advaita Vedanta, ele é um indiferente, ele é um frio, ele está sempre, eu sou aquilo, discernindo, o outro. Apenas são formas ilusórias do mundo. Deus, não, formas ilusórias, apenas me ajuda, talvez. O devoto não. O devoto compreende o dinamismo da vida divina. Ele mergulha em Deus, sim, e se diverte nele. Como um ente vivo. O caminho da devoção é o caminho de vida. Porque Satchitananda é bem-aventurança e consciência e existência. Não é morto, não é dormindo, não é parado, não é alheio, não. Não é isso. A separação que Sri Ramakrishna faz é do caminho outro dele. Não é outro, é outra coisa. E o dele. O caminho da vida. O caminho da vida espiritual. Todos podem compreender isso porque todos têm vida. Todos buscam alegria. Todos buscam felicidade. Ninguém busca desligar. Se você busca desligar, é porque você está passando por um estado de depressão, cansaço, desestímulo, frustração, tristeza. Nada disso é Satchitananda. A imagem fundamental de Sri Ramakrishna, que nós temos nos seus ensinamentos, nos seus escritos, ainda que ele tenha passado por muitos sofrimentos, por muitas dificuldades, é fundamentalmente uma alegria feliz e infantil de um devoto de Deus. Como transformar isso numa coisa seca, fria, analítica, distante, porque em algum momento eu me afasto disso tudo e vou ficar apenas na bem-aventurança do meu próprio eu? Não! Não é nada disso. Não é nada disso. Esse não é o temperamento de Sri Ramakrishna. Muito bem. Satchitananda e Satchita Anandamayi. Brahma e o poder primordial são inseparáveis. Novamente o tema, não é? Muitas pessoas dizem, o ensinamento de Sri Ramakrishna é puro tântrico, é puro shaivismo da Kashmira, porque Sri Ramakrishna enfatiza fundamentalmente o poder de Shakti, o casal divino, não é? É verdade, Sri Ramakrishna enfatiza fundamentalmente isso. O Advaita Vedanta não ensina isso. Por isso que o ensinamento de Sri Ramakrishna não é o Advaita Vedanta. Definitivamente. Né? Sri Ramakrishna novamente. O Jnani quer conhecer Brahma, mas o devoto quer que o Senhor Todo-Poderoso possua os 6 tipos de riqueza espiritual. O fato é que Brahman e Shakti são inseparáveis. O fato! O Jnani quer uma coisa. O Jnani quer descobrir que ele próprio é Deus. E acabar com toda ilusão. Quem criou a ilusão? Quem é iludido?
Não importa esses assuntos difíceis. É Maia. Esse é o que o Gianni quer. O devoto quer que o Senhor possua todas as riquezas espirituais. Aí depois ele diz dessas duas opiniões, desses dois desejos, dessas duas inclinações, ele fala do fato. O que é? A despeito da vontade. Ele diz, o fato é que Brahman e Shakti são inseparáveis. Aquele que é Sat Chit Ananda é o próprio Sat Chit Anandamayi, a mãe. Veja, Deus é meu pai, Deus é minha mãe, disse Sri Ramakrishna. Ele não disse nada diferente disso. Não é possível compreender o ensinamento de Sri Ramakrishna sem compreender Brahma e sua Shakti. Não é possível. E a Shakti somos nós somos gerados da Shakti. Por isso nós somos eternos em nossa individualidade. O universo é eterno porque vem da Shakti de Deus, que é eterna e não separável de Brahma. Você entende? Existem outros ensinamentos. Não dá para misturar e dizer que é a mesma coisa. Muito bem. Então continua, Thakur. Por exemplo, pegue uma joia e seu brilho. Quando você fala do brilho de uma joia, você pensa na joia. E quando você fala de joia, você pensa no seu brilho. Sem conhecer a joia, você não pode conhecer seu brilho. Sem conhecer o brilho de uma joia, você não pode saber o que é a joia. Há apenas um. Satchitananda está associado a diferentes adjuntos devido a diferentes manifestações de poder. Deus tem muitas formas. Tu és ele, ó mãe. Onde há ação de criação, preservação, dissolução, há Shakti, o poder. É água, quer esteja parada ou tem ondulações e bolhas em sua superfície. O mesmo Satchitananda é ele próprio, o poder primordial, que provoca a criação e preservação e dissolução. Quando o capitão não está trabalhando, ele ainda é o capitão. E quando está adorando, ele é o mesmo ser. Quando o capitão vai até o governador-geral, ele continua o mesmo. Ele está apenas assumindo um papel específico. Sri Ramakrishna está explicando aqui a sua noção de não dualidade. Não dualidade significa de fato, a natureza de tudo advém da Shakti de Deus. É nesse sentido, apenas nesse sentido, que podemos dizer que tudo é um. Ele diz aqui tudo é um nesse sentido. Mas dentro desse um, há vários, infinitos, multiplicados, nascidos desse poder. Veja como esse é um ensinamento sutilmente, mas fundamentalmente diferente. Então não existe um ápice onde tudo isso vai acabar. Não, isso é a realidade eterna. Não existe dissolução disso. Você existe eternamente. Você está apenas condicionado a uma forma transitória, que é este seu personagem aqui, mas você existe e você existe como eu existo. Nós somos iguais e diferentes. Nós somos da mesma natureza, mas somos absolutamente únicos. E estamos unidos a Deus através de sua Shakti. Não existe dissolução, não existe fim da individualidade, não existe fim de comunhão. É sempre eterno e existente. Você pode estar mais consciente disso ou menos consciente disso, mas você é único, eterno, imaculado, sempre existente da natureza de Deus, mas separado para ter comunhão e união com Ele, porque sem o mínimo de separação não há comunhão. Não existe nenhuma palavra de devoção que possa ser sincera se você não crê que exista dois, Deus e o seu devoto. Brahma e sua Shakti. É tudo fingimento, é tudo falsidade, é tudo truque. Se não existe essa consciência. O ensinamento de Sri Ramakrishna não é de uma devoção de mentirinha, para você treinar a sua mente para que um dia você mate a ilusão e seja Brahman que você é. Não é isso. Não é isso. Muito bem. Então o capitão, ouvindo essas palavras de Sri Ramakrishna, diz: muito bem, senhor. Sri Ramakrishna diz: eu disse o mesmo para Keshav Sen. E aí o capitão diz: Keshav é deficiente. Ele é obstinado. Ele é um cavalheiro, não é um sadhu. Veja,
Keshab é um homem muito rico. É um homem voltado para o Brahmo Samaj, é um homem envolvido com as questões sociais, a revolução social. Então, esse capitão, que é um devoto, diz: Keshab é um mundano. Ele é um cavalheiro, ele é um homem do pensamento, ele é um homem da sociedade, mas ele não é um sadhu. Sri Ramakrishna diz para os devotos que estão em volta: o capitão não quer que eu vá visitar Keshab. E o capitão diz: senhor, não posso fazer nada sobre sua ida. Querendo dizer, bom, você pode ir, claro, eu não vou constrangê-lo, mas eu estou dizendo que Keshab é um homem mundano. Sri Ramakrishna irritado. Veja, Sri Ramakrishna irritado. Será que Thakur está aqui? Aqui sou eu, não é Mahendra Gupta falando. Será que ele está criando um show de tamas? Provavelmente. Mas o ponto é que ele está irritado com o que ele vê como uma hipocrisia do nosso querido capitão. Ele diz: você pode pedir dinheiro ao governador geral, mas eu não posso ir a Keshab sem, porque ele é mundano. Ele medita em Deus e canta o seu nome. Você mesmo diz que Deus tornou todos os seres e o universo, Isvaramaya Jiva Jagat. Ou seja, o que Sri Ramakrishna está dizendo? Que o capitão está olhando para o Keshab Sen como um mundano porque ele se envolve com o mundo. Mas o capitão não se envolve com o mundo. O capitão, que é tão transcendental, não se envolve com o mundo? Se envolve, sem dúvida nenhuma. Ele é o funcionário do rei, ele vai conversar com o governador geral, que é o representante do Reino Unido na Índia, né? Então, Sri Ramakrishna se irrita com isso. Como ele pode ser tão... E, assim, Deus está em todos os 24 princípios cósmicos, né? Mas no Keshab Sen não está. Keshab Sen é um homem que se esforça. Repete o nome de Deus. Sim, tem os seus enganos, tem os seus envolvimentos, tem as suas paixões, mas está buscando. Veja, Sri Ramakrishna aqui não toma partido desses que dizem assim, não, realmente, envolver com trabalho social, é mundanismo, essas pessoas... Não. Não confundir o ensinamento de Sri Ramakrishna com de outros aí, que acham que se lasque os pobres, que se lá, porque isso aí, o mundo é sempre assim. Não, Sri Ramakrishna está dizendo, o mundo é sempre assim, você precisa entender que há sofrimento, a verdadeira felicidade é de fato pensar em Deus, mas isso não significa que você, pensando em Deus, não possa agir no mundo. Muito pelo contrário, é o que você deve fazer. Não é? Muito bem. Dizendo isso, irritado, Thakur sai da sala abruptamente, vai para a varanda nordeste. Imagina o climão que ficou, né? Climão horroroso. Muito bem. O capitão e os outros devotos esperam que ele retorne. Climão total climão. Se lembra que ele saiu ali, chateado, foi para a varanda, todo mundo lá, meu Deus. E agora? Enfim. M, porém, o acompanha até a varanda. Que bom que temos esse registro. Onde Narendra conversa com Asra. Sri Ramakrishna sabe que Asra, que é dado ao raciocínio árido, Advaita Vedanta, diz: o mundo é como um sonho. Toda duração e oferta são ilusões mentais. Oh, que refinado. Esse pensamento Advaita. O único objetivo é meditar em seu verdadeiro eu sou aquilo. Oh, muito bem. Sri Ramakrishna, sorrindo desta bobagem, diz: bem, o que você está falando? Narendra, sorrindo, diz: estamos falando sobre todos os tipos de coisas. Estamos conversando há muito tempo. Sri Ramakrishna, sorrindo: mas o conhecimento puro e a devoção pura são a mesma coisa. Devoção pura leva você ao mesmo lugar que o conhecimento puro. Mas o caminho da devoção é suave e fácil. Lambada! Um pensamento seco. Verdadeiro conhecimento é o amor de Deus. Então, conhecimento leva ao amor de Deus. Só que você praticando o amor concreto é muito mais fácil, porque a natureza final é o amor. Não é? Narendra citando uma música: não preciso raciocinar, mãe. Faz com que eu fique louco por ti e pelo teu amor. Para M. Olha, eu li Hamilton. Ele escreveu: uma ignorância aprendida é o fim da filosofia e começa a religião. Oh. Sri Ramakrishna para M diz: o que significa, irmão? E Narendra responde: quando alguém completa o estudo de filosofia, torna-se um tolo erudito. Então ele começa a falar sobre religião, sua religião começa então. Ou seja, está querendo dizer, né? O ensino é: se você se tornou ignorante, você passa a ser um religioso. Você perdeu a sua capacidade analítica.
Hã? Então Sri Ramakrishna brincando diz thank you, rindo, falando em inglês, né? Que era como se Cristo manifestava a ideia do pensamento pedante. Veja que interessante. Os especialistas em hinduísmo, em pensamento indiano, lendo coisas assim, pela sua erudição poderosa, descobriram que o grande pensamento da Índia era o Advaita Vedanta. Era isso, isso era o néctar, o sulubono, isso era coisa excelente. O resto é coisa do populacho, a devoção a Deus, isso é coisa de. E trouxeram esse pensamento para cá. E esse pensamento influenciou as elites do pensamento, a classe média indiana. Todos os grandes equívocos que temos aqui hoje no Ocidente, jogados por aí como não dualidade, é isso. Essa coisa de amor a Deus é coisa de gente que não pensa direito. É coisa de gente simplória. Mas Sri Ramakrishna não é devoto. Ah, não, Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna, ele é um Jnani fantasiado de devoto. Sri Ramakrishna ri disso e diz que isso é pedantismo. Muito bem. No próximo capítulo, vamos continuar com essa conversa. De repente, Sri Ramakrishna vai voltar para a sala, ok? Esperamos. E teremos o capítulo 6. Lá desta 7ª sessão do primeiro volume. É isso, meus amigos. Espero que tenha sido bom para vocês. Espero mesmo, coração, que todas essas palavras possam fazer crescer em vocês o ânimo pelo amor. Que tenham uma semana ótima. E na próxima semana temos um compromisso aqui. Sentarmos aos pés de Lotus Thakur e ouvir suas palavras de amor e bem-aventurança. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus.